Deus, graças a Deus. Tá todo mundo preparado aí, pessoal? Tudo certinho? Todo mundo ajeitando? Estamos entrando no ar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado por nos recepcionar aí na sua casa. Enfim, Deus é fiel, Ele é tremendo. E hoje nós estamos na segunda etapa do homem que calou o faraó. Essa palavra é muito importante, é uma palavra especial, é uma palavra que requer muita atenção e uma palavra que merece toda a atenção do povo de Deus para aprender a respeito de como Deus trabalha na vida de uma pessoa. Isso é muito especial, queridos. É algo que é necessário e é importante para o povo de Deus nos dias de hoje. Então, se você depende da palavra, se você depende de Deus, se você depende do Senhor, se você quer fazer algo extraordinário na vida, a primeira coisa que você tem que ter é a fé naquele que pode realizar todas as obras. Você já imaginou Moisés? Ele nem sempre foi a pessoa que se apresentou naquele dia para Faraó para libertar uma nação inteira da escravidão. Você já imaginou como foi essa situação no dia que Moisés ele foi enviado por Deus para voltar no Egito, na terra que um dia ele foi expulso, ele foi considerado um assassino, uma pessoa que não deveria voltar para o meio dos egípcios, porque ele traiu na mente daquele povo, ele traiu tudo aquilo que Faraó e a filha desejavam para ele. Então esse homem, quando ele volta no Egito dirigido por Deus, quando ele volta para essa terra dirigido pelo Senhor, ele esperava o quê? Uma recepção calorosa, ele esperava que alguém abrisse os portões do Egito, recepcionando ele como chefe de Estado? Obviamente que não. Quando alguém visita um país, quando alguém visita uma etnia, um outro povo, essa pessoa, ela está condicionada por um convite. Ela não chegou ali porque de sopetão, porque ela quis ir, porque aquilo era próprio dela chegar naquele lugar e ser bem recebida pelas pessoas. Não, Moisés chegou no Egito na condição de resgatador, mas chegou também na condição de anônimo. Ninguém sabia que Moisés chegou no Egito com essa missão dirigida pelo Senhor. Ninguém sabia que Moisés recebeu de Deus essa promoção lá na terra de Midian para voltar no Egito, não para visitar parentes ou para reconsiderar tudo que Faraó havia prometido para Moisés, ou tudo que poderia lhe caber como direito por ser filho da filha de Faraó, mesmo não sendo sanguíneo. Moisés não voltou ali para retomar o seu lugar, ou para reclamar alguma propriedade, ou seu direito de principado, não. Moisés voltou ali condicionado por uma missão. Deus mandou Moisés no Egito para resgatar o seu povo, que desde então se tornaram um povo serviçal, um povo que não tinha direito, não era reconhecido como cidadãos. Eles não foram recebidos no Egito como bem-vindo, para fazer parte daquela nação, para engrossar o comércio, para ser legislador em alguma ponta do governo. Não, eles foram recebidos ali na condição de nação que não era própria daquele lugar, e portanto o direito que os egípcios tinham, eles não tinham igual, eles não tinham da mesma forma, e por crescer naquela terra se tornaram inimigos, se tornaram uma nação estranha, uma nação não bem-vinda, uma nação não aceita, e Faraó correu, por não ser o mesmo Faraó que honrava a pessoa de José. Ele então torna a nação de Israel escrava do povo daquela terra. Uma coisa muito triste, mas eu quero ir para o segundo capítulo, que é muito importante, nosso irmão Genivaldo, o Felipe, Deus te abençoe, que está nos assistindo lá de São Carlos. Deus abençoe a sua vida, meu filho, que o Senhor esteja contigo aí, tá bom? Então também nós temos a nossa irmã Georgiana, tem mais pessoas entrando aqui ao vivo para poder nos assistir aí desse segundo passo do homem que calou o faraó. Também eu quero mandar um abraço lá no Rio de Janeiro, nosso irmão Bernardo, Deus te abençoe, está ligado com a família nessa live especial hoje, terça-feira.
nos recepcionando aí também na sua casa com toda a sua família. Eu quero trazer o texto agora para nós entrarmos na palavra e já dirigir para o contexto de toda essa programação e fazer com que você entenda como que Deus usou Moisés e Arão para resgatar a nação de Israel de serem escravas no Egito. Esse povo, queridos, que estava sem direito no Egito, não havia nenhum tipo de livramento ou escapatória deles mesmos. Eles não conseguiram, em todos os anos que lá estiveram, enterraram seus pais, suas mães, enterraram os mais velhos de sua família, de suas tribos, sem ter noção de como escapar da fúria e da situação de Faraó. Não havia um meio, ainda que eles planejassem uma fuga, ainda que toda essa nação pensasse juntamente com seus oficiais, obviamente mesmo sendo escravo no Egito, eles tinham seus oficiais, chefe de tribo, as pessoas mais velhas, os anciãos, que dirigia aquela nação na questão espiritual, fazendo com que eles não esquecessem de quem eles eram e de que eles tinham um Deus zeloso, um Deus que fizera promessa para os seus pais da fé lá da antiguidade, e quem sabe Deus cumprisse essas promessas na vida desse povo que lá estava. Então havia uma ponta de esperança. Eles não eram um povo desguarnecido de esperança, mas estava desguarnecido de fé, estava desguarnecido de propósito, estava vivendo o momento que lhes era permitido no Egito, sabendo que o que lhes restava era o trabalho forçado, era a inimizade daquele povo e o olhar de poucas amizades daqueles que passavam por eles. Havia um verdugo sobre eles, homens malfeitores, pessoas que os obrigava de sol a sol cumprir uma tarefa árdua para que eles chegassem no montante que Faraó exigia de seus oficiais. Então a palavra diz assim, capítulo 5 de Êxodo, versículo 6, diz assim: portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui por diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, mas como fizeste antes, vão eles mesmos colher a palha para si, e lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que faziam antes. Você percebe? Na primeira argumentação que Moisés tem com Faraó, ele piora a condição do povo já escravizado no Egito. Então, a própria nação da qual Moisés seria o resgatador, passa a olhar Moisés não com bons olhos mais. Eles agora se tornam inimigos da pregação de Moisés. Se tornam inimigos daquilo que Moisés lhes havia proposto em nome de Deus. Você já pensou isso? Chegam duas pessoas lá diante do Faraó, não são chefe de Estado, não representam uma nação famosa, não foram enviados por um rei de outra nação ou por um governante famoso. Eles chegam lá em nome de alguém que Faraó não reconhecia como alguém respeitável. Quando Moisés disse: olha, o Senhor me mandou vir aqui para que você deixasse o povo dele ir. O que Moisés assinalou naquele primeiro dia é que o povo que estava no Egito, eles não eram um povo largado, eles tinham alguém por eles. Imagine bem, você estando numa situação adversa, você atravessando um momento complicado da vida, e aí de repente você na paz e na calmaria de saber que você é filho de Deus, você imaginar que você não está ali a esmo, não está ali sem controle, porque tem alguém por você, tem alguém pela tua vida. E no momento daquele que você está naquela provação, alguma coisa vai acontecer que vai beneficiar você. Então Moisés, quando ele chegou no Egito e passou para o povo tudo que Deus ordenara a respeito deles, aquele povo se encheu de esperança. Já pensou as famílias se abraçando, os vizinhos confraternizando e dizendo: eu sabia. Já pensou os oficiais do povo, ou seja, os anciãos do povo, dizendo para eles: eu não disse para vocês que havia uma promessa que foi feita lá atrás para os nossos antigos, para os nossos antepassados, e agora Deus levantou Moisés, que descendeu de nós e veio de uma terra distante, para hoje nos alertar acerca da promessa que tanto falamos para vós outros.
Você já pensou a euforia dessa nação? Você já pensou a euforia desse povo? Aqueles que já desconsideravam a própria vida, aqueles que não criam mais que ia sarar, aquele que não acreditava que um dia ia ser livre, aquele que não confiava mais que a sua vida veria o bem que ele tanto desejava para a família. De repente aquele pavio que estava apagado, ele acendeu, ele passou a fumegar, aquela pessoa passou a acreditar, não, eu vou sarar, eu vou sair dessa cama. O outro passou a confiar que a família dele viveria dias de grandes obras feitas pelo Senhor. O povo que perdeu a voz de cantar os louvores que aprendeu com seus antepassados, então eles voltam a amassar o barro do faraó agora com cantigas de adoração e de louvor a Deus. Mas isso não duraria, porque faraó olhou para Moisés e diz assim: quem é o Senhor para que eu possa ouvi-lo? Quem é esse Senhor que você me apresenta aqui para que eu possa obedecê-lo e deixar o povo ir? Agora você já imaginou a situação de Moisés, sabendo que teria que levar uma má notícia para um povo que ele acabara de levar uma boa nova, e mais, dizendo, olha, faraó, no primeiro momento, ele teve a sua vitória sobre Moisés. Ele se sentia mais poderoso do que Moisés. Ele se sentia maior do que Moisés. Ele tinha propriedades ali no momento para descartar Moisés como um Zé Ninguém, dizendo, quem é você para vir aqui para falar que eu tenho que liberar o povo que hoje me serve no Egito e que são responsável pelo crescimento comercial, pelo crescimento industrial. A cidade está expandindo graças ao domínio que nós temos sobre esta nação aí. Nós não iremos liberá-lo. Faraó se engrandeceu diante dos seus oficiais. Os oficiais de Faraó criaram maior respeito por ele, porque a verdade é que Faraó estava debatendo agora, não era com homens, mas estava debatendo com Deus, estava debatendo com alguém invisível, um Deus que Moisés disse para ele que tinha poder, que era alguém grandioso, alguém capaz de fazer grandes domínios na terra, no ar, em qualquer condição. Deus era poderoso para fazer. Agora percebe-se Moisés saindo da presença de Faraó de cabeça baixa, juntamente com Arão, voltando para o lugar, lá para as senzalas, para os lugares dos excluídos, chamados hebreus, que já perderam a sua identidade, que já não cria que seria um dia o povo hebreu, o Israel de Deus, o povo que já tinha jogado a toalha e agora estava esperançoso, esperando o retorno de Moisés. Já pensou você esperando uma boa nova, depois de um trabalho árduo que você fez na vida, depois de investir tudo que você tinha, depois de calorosamente trabalhar noite após noite, esperando um resultado positivo, e aí no final das contas, você é pego de surpresa por um retorno que não atende às suas expectativas e mais, não te condiciona a voltar para a luta. Faz com que você caia de vez. Faz com que as suas esperanças agora, que já eram mínimas e estava estacionada, agora elas se enterram. Porque você fez um esforço de último momento, você creu numa coisa de última hora, tendo aquilo como único resguardo para a sua vida, e aí você é obrigado a abrir mão, porque aquilo já não te deu a devida esperança que as suas expectativas sinalavam. Moisés sai dali e ele é obrigado a passar para o povo de Israel o que ele ouviu de Faraó e nada de Deus. Se ele tivesse ouvido do Senhor assim, escuta Moisés, eu quero que você confronte o Faraó, porque eu vou te dar a vitória essa noite. Mas o que Moisés não entendeu é que Deus não estava trabalhando só com Israel. Deus também estava trabalhando com Moisés. Deus estava destronando o Faraó. Se Moisés entendesse que a partir do momento que ele passou pelos portões do Egito, Faraó já passou a cair do seu trono, Moisés teria outra confiança. Qual é a sua confiança em Deus?
Até onde você consegue confiar que Deus vai dar o que você precisa, que Deus é teu respaldo, que no fim das contas você é vencedor. Não importa os atrapalhos que tenha, na linguagem bem popular para você entender, não importa o que aconteça para atravancar o que você está fazendo, os nãos que você recebe, as condições que não te privilegia, as condições que não te eleva, que não te corresponde, que não faz você ter uma noite de sono tranquila, não é por isso que você já pode contar com uma derrota. Não é por isso que você já pode crer que o que você cria que seria o melhor para a sua vida já não tem mais esperança. Mas agora, Deus está sendo representado na pessoa de um homem. Faraó não está vendo Deus. A situação que você está enfrentando não está vendo Deus, está vendo você. Agora depende se você for um bom apresentador, se você souber apresentar aquele que você acredita, a situação vai temer você. O teu inimigo, ele vai ficar intimidado na tua frente. Porque você está representando bem aquele que você confia. Você está representando bem. Você vai dizer, escuta povo, olha, Faraó disse que vocês não vão sair daqui. Mas quer saber? Não compre essa palavra como último recurso. Não acreditem no que Faraó falou, porque quem me mandou aqui como resgatador de vocês é muito maior do que Faraó em seu trono e todo o seu império. O Moisés tinha como missão manter acesa a esperança e a fé daquele povo. Mas quando Moisés chegou ali, diante dos anciões do povo, ele foi obrigado a passar para o chefe aquilo que ele ouviu de Faraó. No exato momento que ele faz isso, ele já não é a mesma pessoa de antes. O povo que acreditava no que Moisés falou, agora via Moisés como um homem duvidoso. Moisés, até aquele momento, ele não sabia, ele não tinha as condições necessárias para representar o Senhor diante das condições adversas que pudesse aparecer na vida dele, durante a sua missão. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua missão? Você está apresentando bem o teu Deus diante da missão que você está? Você está encorajado? Você entendeu que quem vai ser destronado é aquilo que te atrapalha, é aquilo que está fazendo muralha na sua frente? Porque o inimigo vem para te desanimar, para te abater. O inimigo, ele conseguiu entristecer Moisés, porque Moisés saiu dali dizendo, Faraó ganhou de nós. Faraó venceu o primeiro debate. Quem vai tirar esse homem do trono? Quem vai tirar esse povo daqui? Ninguém vai abrir esse portão se Faraó não der a ordem. Você sabe quem vai dar a ordem para abrir o portão que você precisa? Não é Faraó, é o teu Senhor, é o Deus que você confia, é aquele que você acredita. Deus não quer que você olhe para a magnitude de tudo que Faraó tem. Deus não quer que você olhe para os oficiais que estão ali enfileirados, ostentando o que aquele homem que, além de ser um faraó de uma nação, ele se sentia como uma divindade e se apresentava como tal. Moisés, por ser inexperiente, você quer vencer? Você quer ser o resgatador de Deus? Você quer ser como Moisés, o homem que acabou, no final das contas, calando a Faraó? Faraó disse, olha, a partir de hoje, pela insolência de Moisés, pela impetulância de Moisés, vocês não vão fornecer a palha que o povo sempre recebeu na mão para fazer o tijolo. A palha, o capim seco, ou seja, aquele também o feno que você colhe no campo, seco, ele serve para dar liga no barro pisado, na argila, para fazer o tijolo. Agora eles não vão mais receber o capim de antes. Eles não vão receber mais. Eles agora terão que colher no campo, buscar. Ou seja, a carga de trabalho do povo ficou maior. Eles teriam que levantar mais cedo, fazer um esforço maior do que antes. E o faraó queria a mesma quantidade. Queria que cada um entregasse o seu montante como antes. E aí, de repente, você está numa missão
que ela passou a exigir de você coisas que antes ela não estava exigindo. E aí o que aconteceu? Você perdeu a paz, você perdeu a fé, você perdeu a tua segurança, você está preocupado, porque você está tendo que levantar mais cedo, está tendo que trabalhar até mais tarde, as coisas estão acontecendo, a primeira vitória foi do teu inimigo, você não está vendo solução para a situação, é porque você é inexperiente, é porque você ainda não é o Moisés que Deus está preparando, você ainda não é o homem que vai calar o faraó, mas para você ser esse homem, Deus está te treinando desde agora, e por isso que você não pode recuar, é por isso que você não pode transmitir o que o inimigo passou para você, para as pessoas que estão esperando a boa nova. Você deve transmitir para eles que dentro de muito em breve, a vitória que eles esperam já está se aproximando da vida deles. E quando isso cai no ouvido dos oficiais do povo e do povo de Israel, eles se voltam contra Moisés. Eles passam, Moisés caiu no descrédito do povo. Agora a missão de Moisés ficou pior. A missão de Moisés agora se agravou a situação do povo, então a situação de Moisés se agravou também no meio daquele povo. Moisés não era mais aceito. Ele foi chamado pelos oficiais para se explicar o que verdadeiramente estava acontecendo. Por que que o homem que deveria resgatá-los agora passa uma notícia que se agrava daquela forma, para que o povo perca a esperança de que um dia eles iriam sair do Egito. Moisés, na sua inexperiência, não soube representar a Deus. E querido, e você? Você sabe representar a Deus? Você sabe ou você está representando suas fraquezas? Você está representando o seu medo, o seu desespero, o seu desencanto. Você está representando o que você está vendo, o que você está sentindo. Moisés não passou para o povo o que ele deveria passar de Deus. Ele passou o que tinha nele. Ele passou o que ele estava sentindo. Ele passou o que estava prevalecendo na vida dele naquele momento. Então foi aonde Moisés começa a cometer erros. Foi aonde Moisés percebeu que ele não tinha a mínima condição de representar aquele Deus que falou com ele lá do meio da sarça ardente. Moisés, ele temeu o faraó e também as suas palavras. Ele se sentiu culpado pela condição que foi imposta para o povo. O que Moisés faz? Ele recorre a Deus. Ele recorre ao Senhor não como alguém que está com propriedades de fé elevada. Não, ele recorre a Deus como alguém que está vivendo um momento de desespero. Ele começa a indagar o Senhor. Ele começa a fazer perguntas para Deus. Qual era o posicionamento que ele deveria ter? Que tipo de autoridade foi essa que ele recebeu de Deus, que no momento que ele deveria vencer o inimigo do povo para ser resgatado, ele acabou sendo vencido e teve que jogar a toalha. E aí o Senhor, Deus, ele está olhando para Moisés, e eu acho que Deus pensava desta maneira: se Moisés soubesse o que eu posso fazer por uma pessoa ou por uma nação, ele não tinha nem chego perto da condição que ele chegou aqui. Ele tinha chego com adoração. Ele tinha chego aqui para falar comigo, desdenhando do seu inimigo, porque ele teria uma plena certeza, ele teria uma convicção de que ainda que Faraó falou não para ele, ele jamais falaria não para mim. O não do Faraó, ele não tem distância para andar com Deus. O não que você recebeu, ele não vai longe. O susto que você tomou, ele não vai te assustar todos os dias. Você precisa voltar para a tua convicção. Você precisa voltar para a tua fé.
Você precisa pisar firme novamente. Afinal de contas, Deus iria continuar usando Moisés. Deus não podia ir lá falar com o faraó. É por isso que Deus te levantou. Deus quer continuar te usando. E para que isso aconteça, você não deve se fragilizar diante de nada e nem diante de ninguém. Você não deve achar que as coisas que estão acontecendo na sua vida é para fazer você desistir. É porque o inimigo venceu hoje. É porque o inimigo venceu ontem. É porque o inimigo venceu antes de ontem. E aí você começa a já ter um relatório de tristeza, um relatório de derrotas, um relatório de quedas. E aí você chega numa conclusão. A tua conclusão chama Jeová Rafá. A tua conclusão não é o que você reuniu na tua cabeça. Esses desafios agora é para uma obra muito maior. Deus estava treinando Moisés, ou então Moisés jamais resgataria Israel do Egito. Deus tinha que treinar aquele homem. Deus tinha que levantá-lo. Dia mais dia ele ia aprender quem era Faraó e quem era ele. Moisés tomaria a direção, ele tomaria o controle da situação, ele passaria a não ter medo de negociar com o Faraó e passaria a não ter medo de prometer para o povo de Israel. Ele mudaria completamente na sua concepção. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer mudar você na sua concepção. Que você não tenha medo de lidar com os problemas que estão acontecendo na sua vida. Que você não tenha medo de crer, de acreditar, de confiar. Que o que você está desafiando agora é teu e ninguém toma. É teu e ninguém tasca. Deus te deu e você vai ver cumprido na sua vida. Moisés não tinha essa competência. Ele não tinha essa habilidade. E Deus sabia disso. Então Moisés daria trabalho para Deus. Moisés daria um trabalho imenso para Deus. Deus teria que lidar com o pior de Moisés. Lidar com sua fraqueza, lidar com seu desânimo, lidar com a sua falta de confiança. Deus já sabia disso. Deus, quando empossou você nessa missão, Ele não te empossou aí para ter surpresas com você. O que está acontecendo na sua vida agora, Deus sabia de antemão. Mas Ele está firme para te libertar de tudo isso. Deus, Ele está pronto para levar você a ser o homem que vai calar as dúvidas do seu coração. Então não tenha medo. Então não dê asas ao desânimo. Não perca a sua noite de sono. O que está acontecendo agora é próprio do que você está fazendo. É mister que aconteça. É normal que aconteça. Você sabe por que é normal? Porque Deus está no controle. Nada vai cair, nada vai se partir. Não adianta o inimigo achar que as flores dele vai nascer no seu quintal. Não, de forma alguma. Deus te levantou para esta missão e preparou você para esse momento. Tá certo? Então nós temos um encontro na próxima terça-feira, que é o 3º capítulo desse trabalho de Moisés. E o Senhor tem me levado a falar muito com você e pouco da história. Mas eu quero cumprir o objetivo daquilo que Deus está fazendo para abençoar a sua vida aí do outro lado, tá certo? Então eu espero você na próxima terça-feira. Você e todos que estão com você, compartilhe essa live, porque ela vai ficar salva aí, tá certo? Compartilhe com as pessoas que você sabe que está atravessando momentos como os de Moisés. A pessoa que recebeu uma grande missão e já não crê mais nela. Já está duvidoso. E aí o inimigo quer isso, que você é duvidoso, cai no seu desânimo, cai do ânimo que você tinha e se entrega para aquilo que o inimigo quer fazer. Mas faça o contrário. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe. Até a próxima. No nome de Jesus. Fique com Deus.